Lula foi pego no flagra. A principal narrativa que ele vinha utilizando contra o seu maior adversário nas eleições desse ano acabou de ser desmentida por ele próprio. Esse flagrante parte de uma matéria publicada na manhã de hoje, sexta-feira, dia 10 de julho. Mas nós precisamos ir muito além dela para entender como isso desmonta a farsa que Lula vem utilizando nos últimos meses. Vamos aos fatos. Segundo uma matéria publicada no início dessa manhã pelo Poder 360, Lula deu uma bronca em Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores do seu governo, por ter afirmado em um documento enviado à Câmara dos Deputados que havia risco de invasão dos Estados Unidos no Brasil por conta da classificação de facções brasileiras como grupos terroristas. O documento em questão foi um ofício enviado pelo Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, no dia 1º de julho. E nele, o ministro Mauro Vieira afirma explicitamente, em resposta a questionamentos feitos pelo deputado Evair Vieira de Mello, que, abro aspas, há a possibilidade do uso da força militar dos Estados Unidos em território brasileiro. Fecho aspas. O alerta presente nesse documento até foi noticiado pela imprensa, só que alguns dias depois. O ofício é datado do dia 1º de julho, mas as matérias saíram na imprensa somente no dia 6, ou seja, 4 dias atrás. Pois bem, segundo a matéria publicada hoje pelo Poder 360, Lula ligou para Mauro Vieira e disse que foi um erro o Itamaraty ter enviado esse documento em resposta ao requerimento do deputado. Ainda segundo o portal, apesar do ministro negar o acontecimento, a apuração confirma que a ligação realmente aconteceu e que foi em tom de reprimenda, ou seja, Lula deu bronca mesmo. Consta no texto também que a afirmação de Mauro Vieira de que havia risco de invasão desagradou o Planalto como um todo e também as Forças Armadas. Agora, por que eu digo que isso aqui é um flagrante que desmascara a principal narrativa de campanha de Lula contra o seu adversário? Muito simples. Porque a afirmação feita por Mauro Vieira nesse documento é apenas a transcrição daquilo que Lula vinha afirmando em seus discursos recentes. E eu vou provar isso agora. Muito simples. Porque a afirmação feita por Mauro Vieira nesse documento é apenas a transcrição daquilo que Lula vinha afirmando em seus discursos recentes. E é isso que eu vou provar agora. O primeiro exemplo que eu separei é do dia 21 de maio deste ano, em um evento no Espírito Santo, quando Lula disse, antes ainda dos Estados Unidos classificarem as facções como terroristas, que qualquer um poderia invadir o Brasil. E ele mencionou Donald Trump como exemplo. Não é possível um país com 16.800 quilômetros de fronteira seca, um país com 8.000 quilômetros de fronteira marítima, um país com a maior floresta tropical do mundo, um país com 12% da água doce do planeta, um país que tem tanto minério de ferro, tanto ouro, tanto minerais críticos, tantas terras raras, que a gente nem sabe o que a gente tem, ficar desguarnecido como está. Qualquer um que quiser invadir aqui, vem e invade, porque a gente não tem a segurança necessária, porque nunca pensamos nisso. Mas agora, depois que o Trump disse que a Groenlândia é dele, depois que ele disse que o Canadá é dele, depois que ele disse que o Canal do Panamá é dele, quem é que ele não vai dizer que a Amazônia é dele? Quem é que diz? Ironicamente, enquanto pregava a necessidade de proteger as nossas fronteiras, Lula contingenciava 4,3 bilhões de reais do orçamento da defesa, prejudicando diretamente as operações extras de monitoramento das fronteiras terrestres que estavam programadas para terem início em breve. Bom, dias depois, o governo dos Estados Unidos anunciou que realmente classificaria internamente as facções brasileiras como terroristas. No seu primeiro discurso após esse anúncio, no dia 29 de maio, em um evento no estado de Sergipe, Lula ainda acusou o seu adversário, Flávio Bolsonaro, de estar articulando nos Estados Unidos com Marco Rubio para uma intervenção americana no Brasil. Hoje eu estou muito triste, governador. Estou muito triste, senadores. Hoje é um dia para mim decepcionante. Eu vou virar para vocês. Eu estou muito triste hoje com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os Estados Unidos, disse que os nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Nós não aceitamos ser tratados como moleque. Nós não aceitamos ser tratados como se fosse uma republiqueta. Eu tive 3 horas com o presidente Trump, 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar
um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de ir nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Que tipo de intervenção seria essa, se não uma ação militar no nosso território? Se não fosse isso, se fosse apenas o que está previsto na legislação americana para esse tipo de enquadramento, aí a narrativa de Lula de violação à soberania nacional faria menos sentido ainda. E eu ainda preciso colocar mais um personagem importante nessa história: a Globo. Naquele mesmo dia 29 de maio foi publicada uma matéria no G1 afirmando explicitamente que, segundo a apuração de jornalistas da emissora com integrantes do governo Lula, o petista passaria a explorar a narrativa de temor de invasão americana no Brasil como reação à classificação. Você não ouviu e nem leu errado. O termo usado foi invasão. Pois bem, agora a primeira pergunta que eu faço é: por que Lula disse todas essas coisas, mas deu bronca no ministro das Relações Exteriores por ter escrito isso em um documento oficial assinado por ele? Bom, a resposta para essa é fácil. É porque a Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou na última quarta-feira a convocação de Mauro Vieira para explicar na Câmara esse risco apontado por ele no documento. E aí pegou no calcanhar de Aquiles de Lula: ter que explicar uma narrativa criada por ele. O petista quer ter o direito de disseminar suas narrativas desenfreadamente em eventos pelo país para o seu público, mas não quer ser obrigado a ter que provar que são verdadeiras. Obviamente, porque não são. Eu, particularmente, não descarto a possibilidade de uma eventual ação militar dos Estados Unidos no Brasil. E, sinceramente, acho que grande parte da população até gostaria disso para ver se finalmente alguém consegue conter a atuação das facções. Só que Lula vinha batendo nessa tecla sem ter fundamentos para sustentar a afirmação. E agora eu continuo perguntando: a partir de agora, Lula vai continuar usando essa narrativa de intervenção para acusar Flávio de ter pedido isso, sem ter como explicar na prática, ou vai abandonar a narrativa? Se abandonar a narrativa, como ficará a campanha dele à reeleição? Se for a história de traição à pátria do adversário, só sobraram resultados negativos mascarados por dados controversos do IBGE. Por falar em IBGE, se o presidente do Instituto for convocado também para prestar esclarecimento sobre a origem de dados tão incoerentes com a realidade sentida pelo povo, Lula também abandonará as narrativas do sucesso econômico do seu governo? E a Globo, que postou que Lula usaria essa narrativa, será incluída no inquérito das fake news? Bom, o próprio Lula já disse algumas vezes que o problema do cara que mente é que ele tem que continuar mentindo para sustentar a sua primeira mentira. E se tem alguém que entende disso, esse alguém definitivamente é ele próprio.